eu vou rapidamente apresentar o Vitor aqui, não que a gente precise apresentar o Vitor, né? Mas o Vitor é muito conhecido já de todos nós. Vitor, obrigada pelo teu tempo precioso aqui com a gente. Você vai ser sempre muito bem-vindo na Liga de Audiologia, porque em todos os lugares, na Liga, no GIAC, na vida, porque você é um dos profissionais que eu conheço que, sem dúvida, fazem melhor a ponte, a interface, a conexão necessária do fonoaudiólogo, né? Da audição, da linguagem, de todos os aspectos que esse cérebro precisa para o neurodesenvolvimento. Hoje tu trabalha no público infantil, mas a gente sabe que essa conexão serve para o adulto, para o idoso. Então, obrigada por vir. O nosso querido Vitor, ele é fonoaudiólogo, mestre e doutorando em distúrbios da comunicação humana aqui pela nossa universidade, clínico, professor e pesquisador nas áreas de processamento de linguagem, avaliação e terapia de linguagem oral e fala em crianças e adolescentes com transtorno do neurodesenvolvimento. Vi, obrigada. Vou passar a palavra para você. E então, primeiro, de novo, agradecer, né? É sempre muito bom estar falando sobre um tema tão importante que a gente, né? Eu venho falando isso até no EIA desse ano, a gente pôde conversar um pouco sobre o quanto a gente sofre um pouco dessa influência, né? Do norte-americano, no sentido de separação das áreas de forma abrupta, né? E de forma quase como se fosse coisas independentes e não correspondentes, mas a gente, enquanto fonoaudiólogo, tem um potencial gigantesco e talvez, eu não diria talvez, mas eu diria que nós somos a profissão com maior chance de conseguir entender os transtornos do neurodesenvolvimento como um todo. Só que para isso a gente precisa organizar o nosso cérebro aí em relação à audiologia, à linguagem e às nossas áreas como um todo, porque só assim a gente vai conseguir, então, de fato, entender esse indivíduo, e nesse caso que a gente está falando hoje, então, entender esse indivíduo dentro do espectro. Então, mais uma vez, muito obrigado para a professora Michele, por todo mundo aí que trabalha em relação à Liga, em relação ao GA, que eu sei o quanto vocês trabalham bastante em relação a isso. E vamos lá, então, para a gente não perder tempo, tá? Porque o assunto é extenso, é importante, mas a gente vai tentar resumir para falar da melhor parte possível e com a melhor qualidade possível. Pontos importantes, tá? Eu vou tentar ir caminhando. Se vocês quiserem ir colocando perguntas e fazendo alguma pergunta, podem ficar bem à vontade. E no final aí a gente pode ir conversando também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma constatação. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu trouxe, então, para a gente poder conversar hoje, é em relação ao transtorno do espectro autista, né? E aí vocês vão ver que o caminho que a gente vai fazer hoje é um caminho um pouquinho mais profundo do que o caminho que a gente fez, por exemplo, dentro do EIA desse ano, né? Quem pôde acompanhar. Mas a ideia é que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais e entender um pouquinho melhor esses aspectos. Então, no primeiro ponto, a gente precisa entender que o TEA, a gente tem dois centros aí de diagnóstico de acordo com o DSM-5, o texto revisado, né? A última publicação que a gente teve. Os critérios A, então, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que são esses referentes aos déficits de interação social, aos déficits de comunicação social. Esses são os critérios A do TEA dentro do DSM-5. E aí, o que nos interessa hoje, óbvio, são esses critérios A, mas eu trouxe também os critérios B para a gente analisar, tá? Para que a gente consiga fechar um diagnóstico de TEA, por exemplo, a gente precisa ter todos os critérios A e no mínimo 2 desses critérios B. E aí, a gente precisa entender que o DSM-5 é um manual, né? Esse manual de diagnóstico, ele é um manual de diagnóstico elaborado pela Academia Americana de Psiquiatria. E ele não é um manual que esses profissionais que escrevem, inclusive ajuda a escrever, né, vários desses capítulos, eles não se baseiam em qualquer coisa, tá? Eles se baseiam em vários estudos e várias constatações para se chegar nesse processo. E aí, o que chama a atenção pra gente é esse item 4 dos critérios B. Que item 4 é esse? Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente. Por que eu trouxe isso, então, para começar a nossa conversa de hoje? Para a gente poder desmistificar um ponto importante, que é, quando a gente tem um caso, uma criança com TEA, uma criança com autismo, um adulto com autismo, um adolescente, um idoso com autismo, nós já temos a certeza que grande parte desses indivíduos apresentam alterações de desempenho sensorial. Tanto que
Esse é um dos critérios que se apresentam lá nos critérios B do DSM-5, ou seja, não é brincadeira, não é uma pessoa ou outra que entende que isso pode acontecer. Isso de fato acontece em grande parte dos casos. E por que eu trouxe isso, então, para a gente poder conversar hoje, para dar esse estopim? A gente tem entendido que lá em 1900 e talvez 50, 60, a nossa profissão, os pesquisadores da nossa profissão, eles tentaram, por alguns momentos, explicar o transtorno do espectro autista acerca de vias auditivas, tá? Então, assim, eles diziam que essa criança tinha uma alteração auditiva que justificava todos os sintomas do TEA. Com o passar dos anos, a gente entendeu que isso não justificava todos os sintomas do TEA, mas a gente teve como se fosse um efeito rebote do processo. A gente entendeu que parece que se falar de processamento da informação auditiva e da relação da informação auditiva com a informação linguística, dentro dos casos do espectro do autismo, a gente está cometendo um crime clínico. E isso não existe. E aí, mais uma vez, a gente precisa entender que, se nós temos um quadro clínico onde um dos critérios envolve alterações sensoriais, a gente não pode ser ingênuo a ponto de entender que as alterações sensoriais vão ser do corpo todo e não do sistema auditivo. Logo, essas alterações sensoriais que envolvem o sistema auditivo também envolvem o processamento da informação auditiva. Ou seja, em maior ou menor grau, essa alteração vai impactar no desempenho desse sujeito. A gente vai entender um pouquinho melhor agora, então, como que esse desempenho vai acontecer e qual a importância, então, desse compartilhar dessa informação, desse processamento acústico e desse processamento linguístico entre os hemisférios, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor o que essa literatura traz para a gente, em hiporresposta, hiperresposta, ou um outro perfil que a gente vai ver agora, eu trouxe essas imagens para a gente pensar, tá? Vamos pensar primeiro, então, num quadro de hiperresposta. Esse quadro de hiperresposta, que é o que geralmente a gente encontra na literatura especializada dentro do espectro do autismo, a gente tem um indivíduo, né, uma criança nesse caso, aonde o limiar de disparo, o limiar de resposta neural dessa via auditiva desse indivíduo é muito baixo. Então pensem o seguinte, a gente tá, por exemplo, vai fazer o PEAT desse indivíduo. A gente coloca um estímulo acústico dentro da orelha desse indivíduo em determinada intensidade sonora. Em um indivíduo normal, a gente precisa de uma intensidade, por exemplo, de 80 para conseguir desencadear uma resposta. Numa criança dentro do espectro do autismo, como o limiar de resposta ele é mais baixo, ou seja, ele precisa de menos estímulo para conseguir desencadear uma resposta neural, o que a gente vai ter é, essa criança pode desencadear a resposta com intensidades menores, ou seja, ela precisa de menos estímulo para conseguir desencadear uma resposta neural que seja percebida pelo córtex desse indivíduo. Então aqui a gente tem um perfil que a gente chama sensorial, do que a gente chama de hiperresposta, certo? A hiperresposta, vocês vão ver dentro da literatura audiológica como hiperacusia, como hiperresponsividade, como hiperresposta. Tudo se refere ao mesmo processo, mas hiperresposta ou hiperresponsividade são termos que a gente vê mais dentro da literatura específica do TEA, tá? Quando a gente pensa num perfil hiporresponsivo, a gente pensa num limiar lá em cima, ou seja, ele precisa de muito estímulo para conseguir desencadear uma resposta neural dentro da via auditiva. Logo, o perfil desse indivíduo vai ser aquele perfil de uma criança que demora para responder auditivamente, que não atende quando chamado, que tem latência nessa resposta auditiva em relação a comando. Então a gente dá um comando, ele demora muito para conseguir responder esse comando. A gente geralmente precisa associar algum outro tipo de estímulo de entrada para que esse indivíduo dê respostas para a gente. Então é um outro tipo de perfil sensorial auditivo desse indivíduo. Costuma ser uma criança um pouco mais desatenta, um pouco mais, parece que desligada desse ambiente. E por último, então, a gente tem um perfil do que a gente chama de buscador sensorial. Esse perfil buscador sensorial é um perfil que não tem a ver necessariamente com o limiar de resposta do paciente, mas com a modulação. Ou seja, vamos pensar dentro do processamento. Então, passou esse som, né, dentro de toda a via auditiva. Quando chega em via auditiva central em termos cerebrais, esse indivíduo não consegue analisar de forma efetiva esse estímulo acústico para gerar uma resposta comportamental ou linguística. Então, o que esse cérebro faz é se desorganiza. Logo, automaticamente o cérebro faz com que esse indivíduo busque estímulos sensoriais para se reorganizar.
Qual é o perfil desses indivíduos? São as crianças que tendem a gritar bastante, que eles tendem a ranger os dentes para ouvir por via óssea o barulho dos dentes. Eu tenho uma paciente adolescente que ela descobriu que a ATM dela faz barulho, então ela abre e fecha a boca para ouvir o estalo da ATM, para autoestimular essa via auditiva, para buscar esse estímulo auditivo. Existem crianças que derrubam objetos no chão para ouvir o barulho dos objetos caindo e se estimular auditivamente. Da mesma forma que vocês vão ver em alguns casos, por exemplo, algumas crianças fazendo assim, ó. Elas colocam perto do ouvido e ficam batendo perto do ouvido, também para fazer essa autoestimulação. O que é muito interessante? Todo esse processo, ele é um processo já descrito na literatura há muito tempo. Se a gente pensar numa criança que tem uma hiperresponsividade da via auditiva, a gente já estuda isso dentro da ciência auditiva há algum tempo, seja com ou seja sem perda auditiva, seja em adulto, ou seja em criança, seja em idoso. Se a gente pensa numa criança que tem uma menor responsividade da via auditiva, a gente poderia dizer que essa criança, ela tem uma lentidão desse processo, uma dificuldade de processar essa informação acústica que entra na via auditiva dela. Por exemplo, nós temos crianças com TEPAC que também têm essa dificuldade e essa lentidão desse processo, talvez com não tanto gravidade, mas que também tem um processo de codificação, de processamento, de entrada desse estímulo auditivo muito semelhante. Ou seja, nós não estamos falando de um quadro e de características auditivas e também vestibulares que são fora da curva. A gente só está falando de características que dentro da literatura especializada ganham um outro nome. E a gente, infelizmente, não se apropria disso para conseguir entender dentro do nosso aspecto, tá? Mas, afinal, o que que tudo isso é relevante para a gente e o que que tudo isso influencia dentro do nosso processo de reabilitação ou de habilitação desses pacientes? Trouxe 2 artigos aqui para vocês entenderem um processo muito importante, que é, agora falando de linguagem, a gente entende hoje, né, o que a literatura especializada traz para a gente em termos de linguagem e desenvolvimento de linguagem, é que existe um fator que se chama aprendizagem estatística. E eu sei que muitos de vocês fizeram a disciplina de bioestatística já e devem estar pensando, coitado da criança, que deve estar aprendendo cálculo enquanto se desenvolve, mas não é esse processo. Mas a aprendizagem estatística nada mais é que esse artigo traz para a gente, essa outra revisão de 25 anos, né, de estudo e de pesquisa sobre aprendizagem estatística, eles dizem para a gente que a criança desenvolve linguagem a partir da análise de padrões apresentados para ela via interlocutor. Ou seja, essa criança o tempo todo fica analisando a fala do adulto, analisando a fala do adulto, ela pesquisa, busca padrões de produção, e a gente vai ver que esses padrões existem, e a partir daí ela organiza o processo, tanto de compreensão quanto de produção de linguagem. Logo, trouxe uns vídeos aqui para a gente poder conversar de por que que tudo isso é um processo muito importante para o desenvolvimento da linguagem, por que que esse sistema auditivo não pode ficar fora do raciocínio clínico, seja do fonoaudiólogo que trabalha com a audiologia, seja do fonoaudiólogo que trabalha com a linguagem, tá? Primeiro ponto. A gente sabe, por exemplo, que por volta de 1 ano de idade, a gente tem um sistema, né? E hoje a gente entende que isso, com mais respaldo, isso tende a acontecer. Existe uma coisa que se chama bootstrapping prosódico, ou alavanca prosódica. O que que quer dizer isso? Quer dizer basicamente o seguinte: é o que vocês vão ver nesse vídeo agora, tá? Parece que essa criança, ela não tá falando nem Lé com Cré, nem Cré com Lé, né? Ela só tá produzindo ali, fazendo uma produção quase que jargonada, sem nenhuma palavra que a gente entenda dentro dessa produção. O que que eu quero dizer isso, para isso, disso com vocês? Antes de 1 ano de idade, a gente tem clareza de que o que acontece é uma maior predisposição do nosso hemisfério direito a conseguir processar a informação acústica do que o hemisfério direito. A gente já vai ver o porquê disso. E o que a gente tem de processamento em termos acústicos e linguísticos dentro do hemisfério direito diz respeito à prosódia, à entonação e o que a gente chama de suprassegmento, ou seja, acima dessa estrutura de linguagem, que é exatamente o que esse menino está fazendo. A gente não vê, não consegue entender uma palavra que ele produz, mas a gente sabe que ele não deve estar muito feliz, porque ele está reclamando pela curva entonacional que ele está fazendo para a gente. Ou seja, ele se utiliza dessa prosódia, dessa entonação, para descobrir quais palavras, existem palavras nisso que está sendo dito para mim, ou não, ou é uma canção murmurada, por exemplo, uma canção em humming.
dentro de toda essa produção que é feita, quantas palavras e quais palavras são essas? Então, ele se utiliza de pistas prosódicas, de pistas melódicas, para entender quais palavras e se existem palavras dentro dessa produção do adulto direcionado para ele. Segundo ponto, eu trouxe essa. Por isso que eu disse que a pegada é um pouco diferente do EIA, tá? Porque eu não levei para o EIA a Tata Werneck. Vocês já devem ter visto esse vídeo da Tata Werneck, que ela fala, ela tá fazendo um trote, e ela fala o seguinte: são brioches ou brioches? Né? E no momento ela tá sacaneando ali o pessoal, mas isso tem um ponto muito importante pra gente, tá? Isso se chama, né, dando um exemplo muito esdrúxulo, regularidade distribucional. O que quer dizer isso? A criança, fazendo essa análise da fala do adulto direcionada para ela aprender as primeiras palavras, ela vai utilizar a prosódia para ver quantas palavras existem em toda aquela produção do adulto, mas ela também vai analisar a regularidade distribucional. O que tem a ver com os brioches e brioches, tá? Quando a gente tem, por exemplo, brioches, a gente tem uma paroxítona. Só que a sílaba tônica é a do meio. Concordam comigo? Isso é muito importante, porque dentro do português brasileiro, a sílaba do meio, a paroxítona, é mais frequente de ser acentuada do que as demais. O cérebro da criança, muito, muito inteligente, e fazendo esse processo que a gente chama de aprendizagem estatística, ela pega essa referência. Logo, se a gente tem uma pessoa dizendo pega brioches, então a gente tem duas palavras. Pega brioches. Aqui eu tenho uma sílaba forte, aqui eu tenho outra. Logo, não podem ser a mesma palavra. São duas palavras diferentes. E a criança tem mais uma pista para separar aquela fala do adulto em palavras e conseguir analisar esse processo. As vogais. Por último, eu trouxe esse vídeo, que talvez algumas pessoas já devem ter visto também, para falar sobre as duas outras pistas que essa criança pega na fala do adulto para conseguir aprender as primeiras palavras, tá? Primeiro, restrições fonotáticas e segundo, variação fonética. Para a gente entender um pouco melhor isso, eu vou mostrar esse vídeo para vocês e aí depois eu explico ele, tá? Ma, mu, mi. Ta, tu, ti. Agora a consoante é... É difícil, só tem um esforço diferente, mas... Então, assim, o que a gente tem aqui é uma coitada de uma senhora tentando ensinar árabe para brasileiro. Só que o que ela está tentando ensinar para a gente é uma consoante que mais parece um grunhido para a gente no Brasil do que necessariamente um som. O que isso quer dizer para a gente? Esse som não existe no português brasileiro. Logo, se um bebê que está aprendendo as primeiras palavras ouve esse som, ele não reconhece como algo pertencente a uma palavra. Da mesma forma que no português brasileiro não existe, fora o estrangeirismo, uma palavra que tenha a sequência de PT, por exemplo. A gente não tem, por exemplo, conceito. Não existe essa sequência sonora. Logo, não pode ser uma única palavra. Logo, se existe P seguido de T, provavelmente são palavras diferentes. Existe uma quebra dessa palavra no meio. E todas essas são pistas que essa criança utiliza para conseguir descobrir dentro da fala do adulto quantas palavras e quais palavras fazem parte desse processo. Mas o que eu queria deixar muito claro para vocês é que, para que tudo isso aconteça, nós precisamos de velocidade. Nós precisamos de velocidade de análise. Nós precisamos de precisão de análise. O Sonic aparece aqui justamente para lembrar a vocês que isso não entra por outra via, senão pela via auditiva. E a gente acabou de ver que nós temos um quadro clínico onde o processamento da informação auditiva é extremamente degradado. E nós dependemos de uma via auditiva extremamente especializada, extremamente rápida, para conseguir fazer com que esse indivíduo compreenda, analise aspectos acústicos e produza logo as primeiras palavras. Portanto, o que nós temos é o seguinte. Trouxe essa imagem, que essa sim a gente discutiu lá no EIA também, que é de um estudo muito interessante que fala sobre dominância hemisférica dentro do desenvolvimento do ser humano. Para a gente conversar um pouco sobre o quanto essa velocidade ou essa falta de velocidade da via auditiva influencia nesse processamento linguístico e influencia nessa dominância hemisférica também. Para vocês terem uma ideia, existe, por exemplo, dentro da terapia ocupacional, um conceito chamado VBIS, ou integração bilateral hemisférica, tá? Esse VBIS é basicamente o sistema vestibular desse indivíduo dizendo aonde que a cabeça e o corpo está em relação ao espaço. E essa informação é uma das principais informações responsáveis pela dominância hemisférica. O sistema vestibular é processado perifericamente no mesmo órgão que o sistema auditivo.
Em boa parte das vias centrais, essa informação também é processada de forma conjunta, né, compartilhando fibras nervosas ali. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se vocês analisarem essa imagem do estudo, a gente tem aqui crianças muito pequenininhas, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, até os adultos, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, tá? O que a gente tem de informação aqui? Esses indivíduos, eles foram colocados diante de uma prova linguística estrutural, que não envolvia questões prosódicas, questões intuacionais, tá? Quando eles foram colocados a uma prova de estrutura de linguagem, eles tinham, as crianças pequenininhas, uma grande ativação do hemisfério esquerdo, mas elas também tinham uma ativação do hemisfério direito. À medida que esse indivíduo vai crescendo, a gente tem uma ativação do hemisfério esquerdo, mas não tem essa mesma ativação no hemisfério direito. Isso acontece porque, diante da exposição e diante da neuroplasticidade, o que acontece com o nosso cérebro é essa informação linguística estrutural, ela é jogada para o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é responsável por processar palavras, significado de palavras, construir frase e fazer isso de forma autogerada, que a gente chama. Certo? Por que eu trouxe isso para vocês? Sabe qual é a grande diferença de processamento do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo? Velocidade. Se a gente faz uma análise de velocidade de processamento acústico do hemisfério esquerdo em um indivíduo adolescente, jovem adulto, a gente tem cerca de, às vezes, 50 milissegundos. No hemisfério direito, cerca de 300 milissegundos. A gente tem uma menor velocidade, e aí vocês veem, por exemplo, que as áreas de ativação no hemisfério direito são quase todas em azulzinho. Quase nenhuma delas é em vermelho, que denota, então, uma maior ativação, uma maior massa de ativação daquela região dentro da tarefa linguística. Isso quer dizer pra gente que o hemisfério direito, ele é mais lento do que o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é mais lento porque ele precisa processar prosódia, curva intuacional. Ele precisa processar a diferença de eu vou sair hoje ou eu vou sair hoje, uma prosódia decrescente e uma prosódia ascendente. Agora, o hemisfério esquerdo precisa ser veloz, porque ele precisa detectar as diferenças que lá o tronco encefálico alto codificaram em relação à mudança de uma consoante para uma consoante. E aí a gente tem uma criança, por exemplo, que não consegue perceber encontro consonantal, ou que não consegue produzir, não consegue nem perceber, por exemplo, urã em TEP. Se essa criança não está conseguindo perceber urã em TEP, a gente provavelmente tem um problema muito importante que segue desde os processos mais de tronco até os processos que envolvem esse processamento central. Ele precisa de velocidade. As transições de consoante são muito rápidas. E é por isso que o hemisfério esquerdo precisa, necessita, exige velocidade. Só que nós temos uma via auditiva de um indivíduo com autismo que é lenta, que não consegue fazer esse processo muito bem. E isso está muito bem estabelecido pela literatura, gente. Não é nada novo, não é nada desses últimos 10 anos, é de muito tempo atrás. Logo, esse indivíduo, ele vai conseguir fazer todo esse processo que a gente está conversando, ou ele vai ter uma falha nesse processo que a gente está conversando? Isso é o que a gente precisa entender quando a gente começa a pensar em linguagem e quando a gente começa a atender esses indivíduos. Mais uma vez, seja na área da audiologia, seja na área da linguagem. Então, assim, a gente precisa, a gente, em vários momentos, vai precisar se desvincular da dualidade audiologia e linguagem e terapia para que a gente consiga oferecer para esse indivíduo o melhor dos processos e o melhor dos atendimentos, tá? Para a gente entender um pouco melhor esse processamento desse indivíduo, eu vou indicar para vocês a leitura, depois eu posso até ver se eu consigo em PDF só o capítulo para mandar, que é um capítulo de um livro de 2019 de processamento auditivo, que chama Processamento Contínuo de Processamento, se eu não me engano. É um capítulo muito legal. Mas é uma coisa que a gente está tentando fazer há tanto tempo e que o pessoal dos Estados Unidos se deu conta agora. E é basicamente o seguinte: eles pegaram nesse capítulo e pegaram uma fonoaudióloga da terapia e uma audiologista e juntaram as duas para falar em como o processamento auditivo e acústico é continuado pelo processamento linguístico. Pra gente aqui do Brasil, isso parece muito óbvio. Só que é o que eu disse pra vocês, a gente fica meio freado no sentido de, tá, eles não falaram isso no artigo publicado, né, na Archa, logo a gente não vai falar disso também, vamos deixar o nosso trabalho aqui paradinho. Só que esse processo é um processo que influencia muito na terapia do paciente, muito mesmo, tá?
Quando a gente vai entender esse cérebro desse indivíduo com autismo, a gente entende que todo esse estrago que acontece nessa via auditiva, que acontece nesse processamento desde a entrada sensorial, o que vai acontecer é uma modificação inteira no processamento linguístico no cérebro desse indivíduo. O que a gente entende é que esse indivíduo tem uma dificuldade imensa de processar a linguagem nas áreas estruturadas para a linguagem. Ou seja, o lobo temporal desse indivíduo não funciona bem como deveria para processar a linguagem. A informação, como a via auditiva é mais lenta nesse processamento, a informação ela é processada ou em ambos os hemisférios da mesma forma, ou preferencialmente no hemisfério direito. Nada aparece no comportamento do indivíduo se o cérebro não estiver estruturado para isso. Não existe nada do além. Logo, se nós temos uma via auditiva lenta, nós temos hemisférios cerebrais que não funcionam de forma especializada para a linguagem no hemisfério esquerdo, que funciona ou igual ou preferencialmente no hemisfério direito, o que essa criança vai conseguir processar? Prosódia. Ela consegue processar a estrutura de linguagem? Com o nosso apoio, pode conseguir. Sozinha, é provável que não. E aí vocês vão ver vídeos, por exemplo, no TikTok, no YouTube, que é a minha filha não fala, mas ela canta. E aí, não sei se vocês já tiveram aula com a Karina, por exemplo, mas eu vou fazer duas pontes, tá? Primeiro dessa ponte, a aula da Karina. Segunda dessa ponte, a terapia da Kátia Freire. Freire, que é a terapia musicada, agora eu não lembro do item necessariamente, tá? Duas pontes, tá? Primeira ponte. Vocês lembram que, quando vocês têm um quadro adulto com afasia, uma das possibilidades de terapia é o que a gente chama de MIT, Melodical Intonation Therapy. O que isso quer dizer? Ele não consegue processar mais por uma lesão a informação linguística no hemisfério esquerdo. Portanto, jogue a responsabilidade para o hemisfério direito. Deixa a prosódia dar conta disso. E ele consegue reabilitar. Quando a gente pensa em uma terapia que envolve musicalidade e traços de musicalidade, a gente pensa numa terapia que se utiliza de informações do hemisfério direito, mas com a possibilidade de desenvolver o hemisfério esquerdo. É isso que a gente pode fazer por esse indivíduo. É isso que, por exemplo, esse artigo de 2000 e de alguma coisa, agora não lembro se é 19 ou 20, e como outros artigos, vem tentando fazer com a terapia de linguagem nos indivíduos dentro do espectro. Esse artigo, por exemplo, é um ensaio clínico randomizado, onde eles aplicaram uma terapia com base melódica que envolve o hemisfério direito para o desenvolvimento do hemisfério esquerdo em termos de linguagem. O que eles conseguiram observar, então? Esse aqui é o caso controle, tá? Pré e pós. O caso controle, passando por uma terapia de linguagem que envolve bases tradicionais. Em laranja, a terapia de linguagem que envolve musicalidade, que envolve a inserção de aspectos prosódicos, entoacionais, que envolve o hemisfério direito, para desenvolver a estrutura do hemisfério esquerdo. Como que eles fazem isso? Ora, a gente tem uma dificuldade de percepção e velocidade da via auditiva. Eu não tenho um cérebro veloz a ponto de conseguir perceber sozinho quais palavras fazem parte daquele discurso dado a eles. O que eu vou fazer é diminuir velocidade, marcar essa produção de palavras com ritmo, e depois eu consigo fazer com que esse indivíduo comece a analisar esses itens lexicais, essas palavras. E logo em seguida, eu consigo fazer com que ele use esses itens lexicais para produzir a fala, para produzir o que de fato é necessário. Certo? Gente, trouxe essas informações para que a gente consiga entender que quando a gente pensa em processamento e quando a gente pensa em quadros clínicos de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente não pode entender que são casos fechados ou que as coisas acontecem somente em uma área cerebral ou só de uma forma. A gente precisa entender que se o processamento linguístico, em termos de comunicação e desenvolvimento da linguagem, não está bem, é muito provável que o processamento acústico dessa informação também não esteja bem. É muito pouco provável que a gente consiga desenvolver todas as habilidades possíveis de alguém com um transtorno do neurodesenvolvimento tão complexo como o TEA, se a gente não conseguir integrar tudo o que for necessário dentro da nossa profissão para que a gente consiga dar conta desse processo. Porque senão a gente fica apartando água ou secando gelo.
a gente pode até conseguir dar uma manipulada em algumas questões, mas vocês entendem que o processamento desse indivíduo sempre vai ser um processamento lentificado. Ou seja, é como se a gente tivesse derrubado um copo de suco, ou se a gente tivesse aberto uma torneira e a gente ficasse secando o chão, mas a gente não desliga a torneira. Esse é um ponto muito importante da gente conseguir pensar. Qual é o nosso papel enquanto fonoaudiólogo diante de casos clínicos? A gente treina habilidade ou a gente propicia o indivíduo a desenvolver habilidade? É uma diferença muito grande. A gente treina palavras ou a gente treina habilidades para que ele consiga desenvolver a capacidade acústica, auditiva, linguística para produzir e compreender palavras? São vias diferentes de intervenção. Eu posso ensinar palavras? Posso. Mas esse indivíduo vai ficar a vida inteira do meu lado. Vai precisar de mim a vida inteira. E ninguém, nenhum profissional da reabilitação tem esse objetivo ou deve ter esse objetivo. A gente busca a autonomia. A gente quer que esse indivíduo viva de forma autônoma e da melhor forma possível. E é por isso que eu sempre tento trazer essa imagem, que é uma passagem que fala dos sábios cegos e o elefante, tá? E eles são vários homens, né, que eles foram vendados, eles foram convidados, então, a ficar tateando ali partes do elefante. E aí, no final, eles foram perguntados do que se tratava aquilo que eles estavam tateando. E cada um teve uma opinião diferente. Nenhum deles estava errado por completo. Mas eles não estavam certos, sozinhos. Porque eles não conseguiam ver o processo como um todo. Então, assim, sempre quando vocês forem pensar dentro da prática clínica de linguagem, dentro da prática clínica de processamento auditivo, dentro da prática clínica de fala, pensem que, se vocês estiverem tão concentrados a ponto de olhar para uma parte, vocês automaticamente optam por não olhar o restante. E é aí que pode morar a falha de vocês. Sempre tentem olhar para o todo, porque é no todo que a nossa profissão ganha espaço e ganha cancha aí para a gente conseguir ajudar os pacientes. Então, gente, queria agradecer mais uma vez. Espero que tenha conseguido passar informações importantes. E eu queria encorajar vocês mais uma vez para que vocês possam ajudar os clínicos aí dentro da pesquisa, dentro da própria clínica, que vocês possam criar possibilidades diferentes. A gente precisa da audiologia dentro da linguagem, a gente ainda está muito, muito, muito afastado. E temos um potencial gigantesco, com potencial evocado, né? Se vocês pensarem em potencial de média, por exemplo, o média-latência, a gente consegue ver essa assimetria hemisférica e como essa informação auditiva é processada de forma diferente e essa chegada entre os hemisférios direito e esquerdo. Será que não seria um potencial para nos ajudar na decisão clínica de linguagem, por exemplo? A gente não sabe. Mas aí a gente precisa de dois cérebros, um da linguagem e um da áudio para pensar juntos, ou a gente precisa de um cérebro que pense nas duas coisas para conseguir nos ajudar clinicamente. Mas pensando em medicina de precisão, que é o que vocês vão ver muito daqui para frente, no sentido de não atirar na lua, mas saber para onde a gente está pensando, saber o pré e pós, saber de como que eu vou caminhar, para onde que eu vou caminhar. E linguagem é muito objetivo também, tá? A gente não é viagem, não. A gente que às vezes dá uma viajada na linguagem. Mas a medicina de precisão precisa da audiologia em termos do nosso desenvolvimento terapêutico. Então, espero que nós possamos construir juntos muitas, muitas, muitas outras coisas e que tenhamos muitas mais oportunidades. Ai, que delícia, Vi. Coisa boa te ouvir. Ali nos comentários já tá, né? Sempre sensacional, incrível didática, não canso de ouvir. Coisa boa, Vi. Depois tu olha ali as mensagens no chat, são sempre muito carinhosas. Eu faço das palavras deles as minhas, você sabe disso. Gente, dúvidas, curiosidades, alguma coisa que vocês queiram perguntar para o Vi, alguma coisa que vocês queiram comentar da noite como um todo, né? Então, aqui na universidade vocês têm a faca e o queijo na mão e mais um pouco, talvez, para viver essas experiências, para aproveitar essas experiências. Em termos de ensino da prática clínica, eu fico mais no neurodiagnóstico, no potencial de longa, dentro do olhar do processamento, mas quem está comigo nas terças-feiras vê que eu passo incansavelmente nas terças-feiras tentando fazer essa conexão linguagem e audição e processamento auditivo, na mesma linha do que o Vi está falando, a gente não tem cérebros separados, é um cérebro só que processa tudo, e
não canso de dizer, né, que me incomoda muito o audiologista e o fonoaudiólogo da linguagem. Nós somos Uhum. fonoaudiólogos, não existe duas profissões aqui no Brasil. Sim, tem a galera que tem mais expertise em áudio e trabalha nisso, a galera que tem mais expertise no público PED, no neurodesenvolvimento e na terapia, e bora lá, mas a gente estuda tudo, e a gente tem que estar preparado para esse olhar integral, mesmo que a gente não vai executar tudo. Então, Vi, concordo contigo em gênero, número e grau. Tem alguma coisa aqui no chat. Duda, ela queria saber se a hipersensibilidade auditiva no TEA é sempre observável na eletrofisiologia, ou se ela é manifestada, ou se pode ser manifestada só no comportamento. Então, essa pergunta é muito boa. O que a gente entende hoje em relação a essa questão dessa hipersensibilidade auditiva, tá? A gente tem duas vertentes, tem duas frentes. Inclusive, com a Cris Schumacher, isso é uma, né, que ela faz uma pesquisa nesse viés também. Isso é uma coisa que eu conversei muito com ela quando ela veio pedir algumas, né, informações ali antes de iniciar. A gente entende o seguinte: a hipersensibilidade auditiva, ela é uma sintomatologia, seja periférica, seja central desse indivíduo. Mas o que a gente precisa entender é que ela só se torna hipersensibilidade auditiva em termos diagnósticos quando de fato existe um impacto na qualidade de vida do sujeito. Se não existe no comportamento desse sujeito esse índice, esse aspecto que envolve qualidade de vida, a hipersensibilidade auditiva ela perde função diagnóstica. Porque é o que a professora Michele trouxe. A gente só faz o diagnóstico se houver a necessidade de uma intervenção por trás. Se não houver a intervenção por trás, o diagnóstico ele perde validade. Porque o nome pelo nome, qualquer pessoa, por exemplo, pode digitar no Google e entender que tem hipersensibilidade auditiva. Mas o quanto a hipersensibilidade auditiva é clinicamente relevante para aquele indivíduo. Então tem restrição de participação, né? Pensando numa criança. Ela não frequenta a escola, ela tem crise diante de sobrecarga auditiva. Só que cuidado com o processo seguinte, tá? Quando vocês forem atender uma criança com hipersensibilidade auditiva, existem dois tipos de comportamento para essa criança. O primeiro comportamento é de uma resposta imediata. Ou seja, vocês colocaram um barulho, por exemplo, né, o estímulo do eletrofísio, e ele já começou a gritar e já começou a se incomodar. O segundo padrão é, ele sustenta o barulho, mas depois que vocês terminam o exame, ele entra em sobrecarga. Que daí parece aquela criança que fica meio sonolenta, ela meio parece que quer dormir, ou ela começa a entrar em crise depois que ela é exposta ao som. Então, assim, a gente precisa considerar ambos os sintomas para a gente entender esse impacto na qualidade de vida. Ou logo em seguida, ou concomitante com a apresentação do estímulo sonoro, ou pós, também é possível. Dentro da eletrofisiologia, a gente tem uma resposta muito assistemática desse indivíduo dentro do espectro. Né? O que a gente consegue ver em alguns momentos é, de fato, essa velocidade aumentada de resposta, ou às vezes uma alteração de latência ou de amplitude dessa resposta já em tronco encefálico. A gente consegue ver, por exemplo, uma incongruência, muitas vezes, entre tronco encefálico e resposta cortical do indivíduo dentro do espectro. Então, a gente tem, por exemplo, tronco encefálico baixo, respostas às vezes adiantadas em latência, com amplitude uma um pouco maior, uma um pouco menor, e daí chega em córtex e a resposta é diminuída. Então, assim, ele demora mais para processar a informação que de fato é mais robusta em termos de quantidade e necessidade cognitiva do que tronco. E a gente sabe que a formação reticular ali do tronco é uma das primeiras portas de filtragem, né, dessa informação sensorial. E aí é um problema bem grande da criança com TEA também. Eles não conseguem filtrar, que daí vem aquele problema da criança com TEA em relação à audição e em relação a essa atenção seletiva, ou a figura fundo auditiva, que é aquela criança que, se a gente está fazendo terapia, por exemplo, com essa criança dentro de um ambiente que tem mais informação auditiva, essa criança não vai te olhar. Nem a pau. A gente pode chamar, pode gritar, pode pular, espernear, tudo é interessante para ela. Só que não é uma questão de ela nos anular. É uma questão que toda a informação auditiva e visual que entra, ela processa. Ela não filtra. Logo, ela não tem aquela figura fundo que a gente estuda em alguns testes de processamento. Ela não consegue focar na nossa voz e inibir o estímulo fundo. Ela processa tudo ao mesmo tempo. Então, tudo isso são características comportamentais. O que a gente hoje entende em relação à hipersensibilidade é que, independente do eletrofisiológico, independente do exame propriamente dito, a mensuração em termos de impacto de qualidade de vida é o nosso limiar para esse processo de diagnóstico e esse processo de intervenção. É ali que a gente vai mensurando. Sensacional. Tudo bem, Duda? Pronto. Tudo certo, gente? Vi, eu só quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, que eu sei que é preciosíssimo. Te parabenizar pela altíssima qualidade de tudo que tu entrega sempre.
eu comecei a aula falando, né, do quanto eu admiro essa tua capacidade de conectar, integrar e transitar tão bem pelas áreas. Para quem é mais jovem aqui no projeto, tenho bastante aluno de primeiro ano, Vi. Eu e o Vi, a gente tem um histórico aí de convivência, de prática clínica, científica. O Vitor foi meu aluno de TCC, iniciação científica, ficou muito tempo comigo no projeto, até ele migrar para a linguagem. Então, tenho muito orgulho, né, Vi, desse passado que vai ficando aí para trás, porque agora tu é referência na linguagem, para trás no sentido do tempo, né, porque o tempo está passando muito rápido. Mas é sempre um prazer ter oportunidades com você. Um prazer te ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite. Eu adoro, acho que não é novidade para ninguém, né? A docência, né, eu sempre brinco que é o meu estágio final aí de carreira. Eu amo atender, amo, amo, amo. Hoje eu até tava meio doente, enjoado, acho que até virose de criança eu tinha pegado, e aí tava com as estagiárias lá na clínica e disse, nossa, tô muito mal hoje, acho que eu vou ir embora depois de atender o primeiro. Aí atendi o primeiro, já, tempo passou. Daí continuei. Mas esse processo eu acho que mais uma vez, assim, agradecer. Que vocês consigam aproveitar as oportunidades, né, que vocês têm tido, né? A professora Michele trouxe as questões dos equipamentos, mas eu acho que além dos equipamentos, o material humano também, né? Vocês têm a professora Michele, tem vários professores é, com tanta disponibilidade de ensinar, que eu acho que é diferente a gente ter conhecimento e ter disponibilidade. São coisas diferentes, né? A gente pode ter conhecimento e não estar disponível a compartilhar o conhecimento, que daí não vale de nada, né? E aí a gente ter conhecimento e disponibilidade é algo muito, muito importante para o desenvolvimento de vocês. E o meu caminhar até aqui tem muito da mão dela, ela sabe disso, né? É sobre transitar e aproveitar as oportunidades, né, Vi? Eu acho que é isso. Gente, então, abram suas câmeras para nossa tradicional foto. Obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham conseguido pegar os recados aí. Agora, gente, uma ótima noite para vocês. Bom descanso, boa semana. Vitor, sabe que eu te amo, tu mora no meu coração. Obrigada. Também. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo, Olá, gente. meu nome é Boa noite. Mirtes, eu sou fonoaudióloga e atuo na área de audição aqui na Clínica ProAudi de Ijuí. Hoje eu vim falar um pouco sobre a relação da avaliação auditiva no transtorno de espectro autista. Existem vários motivos para que se investigue a audição nesses indivíduos, porque existem características muito semelhantes, tanto do TEA quanto de pessoas com perda auditiva. Como, por exemplo, são pessoas que têm muita dificuldade de atender quando são chamados, são crianças que têm atraso no desenvolvimento de linguagem, e também são pessoas que têm dificuldade na interação social. Então a gente pode encontrar essas características tanto em crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista, quanto em indivíduos com perda auditiva. Então fazer uma avaliação auditiva nessas pessoas, nessas crianças que têm essas características, se torna importante para diferenciar realmente é uma perda auditiva que essa criança tem, ou essa criança pode estar tendo, então, um diagnóstico de autismo. Então, precisa ser avaliado com testes, né, específicos para essas crianças, para a gente chegar a um diagnóstico correto, pensar numa possível reabilitação de forma mais adequada, sempre tentando identificar, assim, da melhor forma possível qual é o transtorno, qual é a alteração que essa criança está tendo. É claro que a gente pode encontrar também crianças autistas com perda auditiva associada. Então, a avaliação precoce faz com que a gente identifique, né, o mais rápido possível se essa criança realmente também tem uma perda auditiva que pode ainda estar agravando as características, as dificuldades dessa criança, e a gente poder intervir também de forma precoce e evitar que essa perda auditiva ainda cause mais prejuízos para essa criança, né, que já tem ali pelo próprio transtorno esse prejuízo na comunicação social, então a perda auditiva vai agravar isso muito mais. Então a gente precisa de forma rápida identificar, né, quando tem qualquer alteração, qualquer evidência assim de a criança ter dificuldade nessa comunicação, né, interação social, na resposta, na linguagem, avaliar o quanto antes e tentar ajudar essa criança. Se for o caso de uma perda auditiva e do transtorno do espectro autista associado, então fazer com que essa criança já inicie o processo terapêutico o mais rápido possível, né, para que essa criança consiga evoluir na linguagem, nas suas interações.
Dentre os exames auditivos, nós temos como principal exemplo os exames eletrofisiológicos, que são exames que não dependem da resposta da criança, porque as crianças com TEA muitas vezes apresentam dificuldades de responder às avaliações comportamentais, né? Não querem socializar, não querem interagir com o fonoaudiólogo, não querem realizar as tarefas que a gente solicita numa audiometria lúdica, por exemplo, e até permitir de fazer uma imitanciometria por sensibilidade ao toque, sensibilidade nos ouvidos. Então, o exame eletrofisiológico, ele nos ajuda mais nesse sentido, porque a gente não precisa da resposta da criança, e a gente consegue ter evidências ali sobre a audição dela naquele momento. É um exame, então, por exemplo, o PEAT, Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, é um desses exemplos, né? Então, é um exame que a criança faz dormindo, e a gente consegue captar a partir dele as respostas auditivas dessa criança. É claro que ele não vai nos dar uma resposta assim, se essa criança realmente tem o TEA ou tem a perda auditiva. Ele não vai ser um exame de diagnóstico diferencial, ele vai nos dar a resposta se essa criança tem uma perda auditiva ou tem uma audição normal, e sim pensar depois nas outras características que a criança tem. É só característica de perda auditiva, tem característica dos dois, ela tem realmente uma perda auditiva que pode estar influenciando nesse comportamento dela, ou não, a audição dela está ok, e realmente o que ela tem de comportamental pode ser mesmo relacionado com o TEA. Então, o PEAT, por exemplo, é um exame que, como eu já disse, a criança faz dormindo, então a gente precisa que a criança durma. Aqui na clínica ProAudio a gente faz sem sedação, então realmente só em sono natural. A gente sempre solicita aos pais a maior ajuda possível da privação do sono dessas crianças para fazer o exame. Então, a gente faz com a criança dormindo. Então os pais precisam colaborar e a criança precisa estar em sono profundo realmente, porque se ela tem muita sensibilidade ao toque, ela pode acordar no momento do exame, né? Então, por meio do PEAT, por exemplo, a gente consegue identificar se essa criança tem alguma alteração periférica ou alguma alteração de tronco cerebral, de tronco encefálico, né? E avaliar como é que está sendo essa transmissão do som pela via auditiva, né? Que vai transferir ali para a via auditiva central. Então, já é um exame importante e um dos mais utilizados nesse público com TEA, em função justamente dessas características deles. Existem muitos estudos que mostram algumas características específicas nas respostas do PEAT, nas amplitudes das ondas, nas latências das ondas. Ainda não há algo totalmente estabelecido em relação a isso, mas a gente consegue acompanhar muito também a questão maturacional dessa criança. Então a gente consegue, por exemplo, comparar o BERA em diversas etapas da terapia, por exemplo, né? Como é que era a resposta, a latência, a amplitude dessa criança no primeiro momento e depois de tanto tempo de terapia, e vai se fazendo um monitoramento também a partir desse exame. Em crianças maiores, muitas vezes a gente consegue fazer, por exemplo, o protocolo neurológico, né, o PEAT com protocolo neurológico, inclusive em crianças acordadas, desde que quietas, paradinhas, explicando para elas muitas vezes o exame, elas conseguem compreender e aceitar, né? Então, num período assim de crianças maiores, 3, 4 anos, a gente consegue já fazer com elas acordadas e ter uma boa resposta também do exame, desde que elas não consigam responder de forma comportamental também a avaliação auditiva. Então, aqui na Clínica ProAudio nós temos à disposição o PEAT para realizar em crianças, inclusive com TEA. Nós, como eu falei, realizamos em crianças com sono natural. Fornecemos um protocolo de orientações aos pais para fazer uma privação do sono dessas crianças, então para conscientizá-los em relação à importância, né, do exame. A gente conversa com os pais, orienta. Os pais seguem esse protocolo de privação do sono e normalmente a gente consegue fazer nas crianças, aqui na maioria das crianças, sem necessidade de encaminhar para sedação. A gente consegue fazer o BERA e esse diagnóstico e esse acompanhamento aí da audição das crianças, sempre tentando fazer o diagnóstico mais preciso possível para que também essa criança possa ter um processo de reabilitação mais adequado possível para a situação que ela se encontra. Então, ficamos à disposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco.